Boa noite. Essa é a live inclusiva do Visão Hospital de Olhos. Um prazer muito grande estar aqui fazendo essa live. Nós vamos abordar temas relacionados às pessoas com deficiência, principalmente visão. Eu trabalho no Visão Hospital de Olhos, né? Baixa visão. E para iniciar, né, eu quero avisar vocês que o Visão Hospital de Olhos ele está funcionando com todo o protocolo adotado, né, recomendado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Então, protocolos de funcionamento, né, em época de pandemia, com higienização frequente, usamento de proteção individual para todos os funcionários. Os agendamentos estão com maior espaçamento para evitar várias pessoas na recepção, tá? E importante lembrar para os pacientes irem de máscara. O telefone do Visão para agendamento é 3038 8001. Então, a nossa live é inclusiva e vocês perceberam que a gente tem uma participação muito especial da tradutora Neiliane, intérprete em Libras, língua brasileira de sinais, né? E também teremos a participação da Caroline Rodrigues, assessora de imprensa, idealizadora do projeto O que Olhos Não Vê. Ele está lá no Instagram. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre o serviço de... Você já entrou, Carol? Já estou aqui, doutora. Está aqui, né? Obrigada. Muito bom. Pode se apresentar, Carol, se você quiser. Então pode ótimo. falar alguma coisa. Primeiramente, obrigada pelo convite, pessoal do Visão Hospital de Olhos. Muitíssimo obrigada por me chamarem para falar um pouquinho sobre essa parte de deficiência visual. Para quem não sabe, eu sou assessora de imprensa do Visão e eles que me incentivaram a buscar mais informações, a saber um pouco mais sobre esse universo da deficiência visual. Então, desde que eu comecei o trabalho com eles, não só para o trabalho, mas também para a minha vida pessoal, foram muitas buscas, muitas pesquisas, e aí eu decidi, então, formar uma equipe que pudesse falar um pouco sobre essa questão, né? Então, convidei alguns deficientes visuais, alguns colegas, e aí a gente tem o perfil no Instagram que fala sobre tudo, o que pode falar, o que não pode falar, o que é pejorativo, o que não é pejorativo, e principalmente a gente tenta aproximar mais as pessoas, porque algumas têm receio, né? Então, é para desmistificar realmente esse universo da deficiência visual. Então, gente, uma live maravilhosa. Obrigada pelo convite. Tá. E essa data da live, ela foi escolhida porque no dia 27 de junho é o Dia Internacional da Pessoa Surdo-Cega, né? Relembrando em homenagem ao nascimento da surdo-cega Helen Keller, que foi a primeira surdo-cega a se formar em uma universidade no século passado, lá nos Estados Unidos. Então, a gente tem a participação da Neiliane para fazer a interpretação de Libras para vocês. Bem, eu vou falar um pouquinho do nosso setor, do nosso serviço de baixa visão, do Visão Hospital de Olhos, né?
É um serviço que surgiu pensando em tornar a oftalmologia mais integrativa, né? Porque a gente sabe que acontece casos, né? Muitos pacientes evoluem com doenças crônicas ou sofrem acidentes, traumas, e podem, né, apesar de todo o tratamento, toda a terapêutica moderna dispensada a esse paciente, ele pode evoluir, né, para baixa da visão e até para cegueira, né? Então, nós temos esse serviço, né, de visão subnormal para acolher esse paciente, para fazer a sua reabilitação. Então, a gente tem um treinamento especial para orientar esses pacientes a terem mais autonomia, a terem mais inclusão e maior qualidade de vida. Então, eles passam por uma avaliação, né, oftalmológica especializada, e através dessa avaliação, eu faço o direcionamento de recursos que podem auxiliar, na autonomia dessa pessoa nas tarefas do dia a dia. Por exemplo, a leitura, né? Então, o paciente, é muito comum, o paciente deficiente visual, ele tem um resíduo de visão, né? Ele tem uma visão útil. Então, é possível otimizar essa resíduo de visão, aumentando a funcionalidade dessa pessoa no dia a dia para exercer suas tarefas, principalmente a leitura, e se manter mais integrada na sociedade, poder estudar, poder trabalhar, né? Se tornar mais independente. Então, a gente possui no Visão vários recursos e auxílios que podem auxiliar, né? Existem aqueles auxílios de ampliação da imagem, auxílios ópticos como lupas, telelupas, tem auxílios eletrônicos também, né? Tem lupas eletrônicas, tem aparelhos de videoampliação. Temos também uma tecnologia muito interessante, que é um dispositivo de inteligência artificial, que é o Orcan My Eye, que é um aparelho que ele auxilia a pessoa que não tem visão ou a pessoa que tem baixa visão acentuada, ele faz a leitura para o paciente, para a pessoa com deficiência visual, instantaneamente. Então, ele coloca um texto na frente e o aparelho faz a leitura. Então, de acordo... Eu acho que é bem legal a gente ressaltar que tem uma coisa bem diferente no Orcan, que ele não depende de internet, né? Desculpa ter te interrompido, mas Pode que eu acho falar. fantástico. O Orcan, ele não depende de internet, né? Isso é super importante, porque hoje em dia quase tudo depende de internet. Nessa época de pandemia, eu acho que todo mundo tem visto aí que a internet não anda muito boa, né? Então, eu queria que você explicasse essa parte, assim, não esquecesse de falar dessa parte das superfícies, dos textos em superfícies e dessa questão de não precisar de internet. Isso. Então, o aparelho, né, o Orcan, é um dispositivo em que as pessoas elas acoplam ele na haste de quaisquer óculos e coloca a leitura na frente, instantaneamente ele capta a imagem e transforma em áudio. Então, o paciente recebe no ouvido, né, em áudio, aquela leitura. Então, a gente já recebeu pacientes que queriam continuar trabalhando, mas precisavam fazer uma leitura rápida, prática, e através desse aparelho eles conseguiam fazer a leitura sim, né? Então, realmente não precisa estar
ele faz tudo offline, né? Você recarrega e você conecta ele ao Wi-Fi quando precisar de alguma atualização, né? E como isso que a gente pratica, né? Todos esses recursos, eles fazem parte de uma medicina de reabilitação visual, né? Então, a gente vai orientar as pessoas a poderem viver da melhor forma com essa nova condição, né? Para elas poderem se sentirem mais seguras, né? Mais integradas, né? Doutora, antes da gente Então, falar dessa questão de reabilitação, posso te perguntar uma coisa assim que o pessoal sempre me pergunta? uhum. Como eu trabalho bastante com essa questão dos deficientes visuais, tanto com o meu projeto pessoal, quanto na assessoria de imprensa do Visão, o pessoal sempre me pergunta assim: ah, Carol, a pessoa diz que é cega, mas ela sabe dizer se é dia ou noite. Ou, às vezes, alguns jornalistas, por exemplo, eles me pedem o que a gente chama de personagem, que é alguém que vive aquela história, vive aquela situação que o médico vai explicar, né? E aí, então, esse personagem, às vezes, o repórter pergunta para ele: ah, então você não enxerga nada. E aí o deficiente visual acaba falando assim: não, eu enxergo luminosidade e eu sei diferenciar algumas cores, né? E aí, às vezes, o repórter fala assim para mim: Carol, você disse que ele não enxergava. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho essa questão de que o que é baixa visão, e aí depois Certo. chegando ao cego total, mas que ainda tem um resíduo para enxergar essas. Não diria nem enxergar, né, doutora? Porque se eu estiver na frente dele, por exemplo, ele não vai conseguir saber que sou eu, ou que é uma pessoa. Ele sabe que tem um vulto, algo ali. Então, não chega nem a enxergar, né, doutora? Explica pra gente. Muito bem. As pessoas que têm baixa visão são as pessoas que têm menos de 30% da visão, né? Por algum motivo, seja por doenças hereditárias, doenças congênitas, doenças adquiridas. Então, ela possui um nível de visão que que ela vai precisar de uma readaptação, novos auxílios a mais para poder maximizar essa visão restante, remanescente, né? Então, existem diferentes níveis de baixa visão, né? Tem a baixa visão leve, né? Que a pessoa tem lá perto dos seus 30% de visão. Então, é você ver essa pessoa se deslocando sozinha muito bem na rua, né? Inclusive, essas pessoas até falam: olha, eu sofro até uma discriminação. Por quê? Eu falo para as pessoas que eu tenho deficiência visual, mas elas me veem andando sozinha. Fazendo muita coisa, elas acham que eu estou inventando. Não, ela tem sim a deficiência, ela precisa de auxílio, sim, né? Precisa ser entendida, compreendida e auxiliada, sim, porque ela não tem todo o campo de visão, né? Ela não tem aquela facilidade de visão de contraste que as outras pessoas têm. Então, ela precisa ser de auxílio, mas eles dizem que muitas vezes são mal interpretadas, porque não são cegas totalmente, né? Eles até já diferenciaram bengalas, né, para as pessoas que têm a cegueira total, né? Seria uma bengala branca, e a pessoa que tem a baixa visão, né, que seria uma bengala verde, para poder diferenciá-las e poder auxiliá-las da melhor forma possível. Mas a pessoa com baixa visão, ela tem visão visual. Oi? Importante ressaltar, então, que a bengala branca é o cego total, a bengala verde é aquela pessoa que tem uma baixa visão, e a bengala branca com vermelha é a pessoa que é surda e também é cega. Então, é essa pessoa que vai precisar um pouco mais de atenção na hora que for ser ajudada, né? Mas, exatamente. a questão da baixa visão.
Então, muito bem. Então, existem diferentes níveis de baixa visão. Tem a visão, a baixa visão leve, a moderada e a acentuada mesmo, em que a visão remanescente é bem baixa, né? E a partir daí tem a pessoa cega, né? Quando você fala que uma pessoa só vê luzes, né? Ela é considerada uma pessoa cega, né? Uhum. Mas existem, e no caso dessas pessoas, elas também vão ser muito bem orientadas, porque existem, as orientações pertinentes são quanto a o melhoramento, principalmente da sua mobilidade, treinamentos de atividades da vida diária, Uhum. é, aprendizado do braille, né? Então, são vários recursos que podem auxiliar essas pessoas a se tornarem muito mais independentes e seguras, né? E quando elas têm esse aprendizado, realmente você vê a diferença depois delas passarem por todo esse treinamento. Então, o serviço, a reabilitação visual, então ela engloba vários profissionais, não só o oftalmologista especialista, como também tem os professores pedagogos que vão orientar sobre esses treinamentos de mobilidade, né, de leitura em braille. E também tem, hoje em dia, temos uma série de tecnologias assistivas que vão funcionar bem e vão ajudar bastante, né? Eu falei o Orcam, mas também temos o celular, que tem recurso de áudio, né? Que o celular já vem com essa acessibilidade, o computador também, leitor de tela. Então, existem vários recursos tecnológicos para essa pessoa se manter muito mais inclusa. Inclusive, doutora, tem também alguns aplicativos, né? Então, Tem. quando eu comecei a falar do projeto, quando eu comecei a escrever um pouco mais sobre deficiência visual, eu fui conversar com os mais jovens, os deficientes visuais mais jovens, para saber como era esse mundo tecnológico para a pessoa que necessitava de ajuda, né, nessa área. E aí, por exemplo, a gente tem um aplicativo que é bem legal, chama Be My Eyes. Sim. Então, esse aplicativo, gente, é sensacional. Você consegue ajudar uma pessoa com deficiência visual de qualquer lugar do Brasil. Se você falar outra língua, você também consegue cadastrar as outras línguas que você fale. Então, como que ele funciona? Ele é um aplicativo que você instala no celular e quando um deficiente visual precisa de ajuda para saber qual é a cor da blusa, para saber se a blusa está limpa, ou para saber se o computador está ligado, porque não está respondendo, enfim, qualquer situação em que ele precise de um vidente, que é como é chamada a pessoa que enxerga, ele pode fazer uma chamada de vídeo por esse aplicativo. Daí você recebe a ligação no seu celular e você ajuda a pessoa. Ela, com a câmerazinha do celular, te mostra a situação que ela quer e aí você vai ajudá-la. Eu, por exemplo, já tive algumas experiências incríveis. Um senhor me ligou e o computador dele não estava funcionando e ele falava assim para mim: eu não estou sabendo se o computador está ligado ou não, o que tem na tela? E aí ele tinha travado numa atualização. E aí, então eu pude falar para ele que estava travado numa atualização, pude ajudá-lo a reiniciar, a falar como é que estava a tela, ajudar a fazer várias coisas. E uma outra situação também, eu ajudei uma pessoa a postar uma foto no Instagram. Ela queria saber se ela estava bonita, se a foto estava legal, e queria postar também. Então, assim, você tem diversas situações, é muito bacana porque o aplicativo ele é gratuito para ambos os lados, então você consegue ajudar uma pessoa no conforto da sua casa ou no tempo livre que você tem, e, assim, é espetacular. O sentimento de ajudar alguém assim, gente, é indescritível, sabe? Então, eu recomendo Be My Eyes. Então, É. procurem, recomendo, baixem e bora ajudar a galera aí. Eu me cadastrei também, é um aplicativo muito interessante. E falando um pouquinho, né, da data, né, que é 27 de junho, né, que é o Dia Internacional da Pessoa Surdo-Cega, eu queria
falar um pouquinho sobre esse assunto também, né? E a pessoa que tem surdo-cegueira, ela tem um grande desafio, né? Ela tem uma dificuldade de comunicação, de expressividade, né? E também de mobilidade. Então, quando a pessoa não tem, né, o sentido nem da visão, nem da audição, com certeza essa comunicação vai ficar um pouco mais difícil, né? Porque quando a pessoa não tem audição, ela pode usar a língua de sinais, Libras, né? Quando não tem a visão, ela usa a audição. Mas quando não tem ambos, né? Quando não tem ambos, ela pode usar a Libras tátil, né? Que é quando o tradutor de Libras, a pessoa que está fazendo a língua dos sinais, ela é tocada pela pessoa surdo-cega. Então, ela toca e sabe quais os sinais que a pessoa está fazendo, né? E nessa época de pandemia, né, em que o distanciamento social já é mais que recomendado, cada vez mais, né, a interação entre as pessoas vai ficando, nesse momento, né, um pouquinho mais difícil. Mas o surdo cego, né, ele pode apresentar vários níveis de comprometimento, né? Tem também a surdo-cegueira total, mas também tem a parcial, né? Tem o resíduo aditivo, tem também a baixa visão da surdo-cegueira. E ela pode ser tanto congênita quanto hereditária, né? Uma causa de surdo-cegueira muito comum é a síndrome de Usher, né? E a surdo-cegueira do casamento consanguíneo, né? Interessante. Sim, né? São parentes, né? Que têm filhos, inclusive pode ter até mais de um com a surdo-cegueira. E também tem casos em relação à prematuridade, Zika vírus, né? A rubéola congênita, toxoplasmose, meningite. Então, essas pessoas, elas realmente precisam de um cuidado muito, um cuidado, um treinamento, né? Muito importante para elas saberem interagir com o mundo, elas se sentir parte do mundo, né? Saber o que está acontecendo ao seu redor, né? Existem várias formas de orientar essas pessoas, inclusive a Neiliane, né, que é a nossa intérprete de Libras, ela também é professora e já contou uma história muito interessante de como ela orienta uma criança de 8 anos, né, a interagir com o mundo ao seu redor, sendo surda e cega, né? Então, ela contribui bastante nesse sentido. Uhum. Pegando esse ponto, doutora, que a senhora falou sobre essa questão de dificuldade dos deficientes visuais, né? Na verdade, você falou sobre os surdos cegos, né? Mas levando um pouquinho para a área de deficiência visual, que é a área que eu entendo mais, é a área que eu estudo, é bem interessante ressaltar, pessoal, que né, durante essa pandemia está realmente muito complicado para as pessoas com deficiência visual que ainda estão trabalhando irem, né, para o trabalho, se locomoverem, porque eles dependem muito de ajuda. Então, assim, se a gente não pode tocar, se tem que ter aquele distanciamento de 1 a 2 metros que é recomendado. Então, assim, é muito complicado eles pedirem ajuda para atravessar a rua, é muito complicado pedir ajuda para identificar qual é o ônibus que ele tem que pegar, porque acaba que quando ele tem que se aproximar mais da pessoa para pedir essa ajuda, né? Então, assim, muitos dos deficientes visuais estão em casa, porque apesar de não ser um grupo de risco propriamente dito, né? Eles não foram colocados dentro do grupo de risco,
por conta dessa necessidade da proximidade com as outras pessoas, acabou que muitos foram afastados. E que bom que as empresas entenderam isso, né? E aí, outra coisa também que eu acho que é bem importante ressaltar, principalmente para para os deficientes visuais que não saíram muito, porque a gente acaba esquecendo, né? Tanta coisa hoje em dia, tem que higienizar a bengala. Então, assim, às vezes não saiu muito, acaba não se atentando. Quantas coisas a gente não tinha como protocolo de higienização, né? A gente não tinha esse protocolo tão assim de higienização. Então, eu até brinco com os meninos assim: quantas vezes você higienizou a sua bengala? E aí muitos deles respondem assim: nossa, acho que nunca. Por quê? Bengala não é uma coisa que um objeto fica muito sujo, então realmente é muito difícil de lembrar de ser higienizado. Então, olha só, precisam higienizar a bengala. Tem que passar álcool 70% ou aquela solução de água sanitária. E não se preocupem, a bengala ela é feita de material de alumínio, né? E esse material não vai sofrer nenhuma alteração por conta da água e sabão, ou da água sanitária, ou do álcool 70%. Então, foi ali, higienizou tudo, seca, não pode deixar molhado, obviamente. E tem que lembrar, gente, tem que lembrar de higienizar. Óculos também, né, doutora? Tem muitos deficientes visuais que usam óculos escuros. Então, tem que lembrar. Pessoal de baixa visão que usa bastante óculos de grau ou lupa, tem que lembrar de higienizar também. E o que eu sempre ressalto é: você que está assistindo a gente, você tem algum grau? Você enxerga de longe, enxerga mal de longe ou de perto? Então, gente, vocês também são deficientes visuais. Deficiente visual não é só aquela pessoa que não enxerga, não. Deficiência visual, se a gente for lá para o conceito mesmo da palavra, né? É o seguinte: é todo mundo que tem uma deficiência na visão. Então, eu sou deficiente visual também. Eu tenho miopia. Então, eu uso óculos. Tem que lembrar também de colocar esse óculos para ser higienizado, viu? Né, doutora? Isso. As pessoas cegas, né, as pessoas com baixa visão, um pouco mais acentuada, elas usam muito as mãos para exploração tátil e reconhecimento dos objetos ao redor. Então, elas tocam bastante mesmo as superfícies, corrimões, mesas, bancadas, para identificação. E como neste momento de pandemia, né, a gente tem que evitar, né, pelo risco maior de contaminação, né, contágio ao vírus, essas pessoas acabam ficando muito suscetíveis, né? Então, nesse momento é importante que as orientações sejam bem específicas para essas pessoas e cumpridas à risca, né? Como você falou, tem que higienizar bem as mãos, a bengala, os óculos, os aparelhos assistivos, as lupas, né? E é muito comum também essas pessoas falarem, né, que às vezes elas não sabem se estão a pelo menos 1 metro de distância das outras pessoas na rua. E é um distanciamento recomendado, né? Nas filas, então muitas vezes elas não sabem. E outra situação é quando elas precisam de auxílio de outras pessoas na rua para locomoção, né? E quando uma pessoa deficiente visual toca uma pessoa que vai guiá-la para a locomoção, geralmente eles tocam no cotovelo, né? Mas hoje, como a recomendação é tossir e espirrar no antebraço, então o ideal é que elas toquem no ombro, né? Que já diminui. Ótima recomendação, hein? Sim, já diminui o risco, né? E aquela recomendação muito importante que é sempre estar evitando colocar as mãos nos olhos, no nariz, na boca, pois são locais de alta contaminação mesmo, né? E
E você falou sobre a ajuda, né? É importante ter uma rede de apoio mesmo, né? As pessoas existem, né? Pessoas com deficiência que acabam se isolando, né? Então, o que a gente sempre orienta é que nas minhas consultas eu sempre pergunto, né? Você está interagindo bem com grupos, né? Você participa, quais são suas necessidades, quais são suas queixas, justamente para evitar essas pessoas fiquem no isolamento, né? Uhum. E na época da pandemia, o isolamento, para quem já se sentia isolado, o isolamento piorou um pouquinho, né? Então, a rede de apoio é interessante, né? Contar com a ajuda de familiares, de amigos, de vizinhos, né? Eu vejo muita rede de apoio nas redes sociais, acho muito interessante, né? E tem que contar com a ajuda de outras pessoas mesmo, né? Mas é importante, né, doutora, ressaltar que, pessoal, não ajudem sempre, mas não venham com aquela ideia de que o cego ele é coitado. E sim, pode falar cego, não é pejorativo. Não venham com aquela ideia de que tadinho, ele não enxerga, tadinho, ele não ouve, tadinho, ele não ouve nem enxerga. Não, pessoal. Claro, a vida é muito mais complicada, bem mais complexa para eles, porque eles realmente não têm um recurso visual, né? Quando o pessoal com deficiência visual, eles não têm esse recurso que é enxergar, e o nosso mundo é muito visual. Então, realmente, é difícil para eles. Mas eles não são coitados. Eles têm capacidade intelectual, eles estudam, eles trabalham, eles fazem grandes coisas. E a gente deve reconhecer as pessoas com deficiência visual pelos feitos deles. A gente não tem que ter pena porque ele não enxerga. Então, assim, ajudem, procurem ser essa rede de apoio que a doutora Glaucia falou, mas não vitimizem a pessoa com deficiência visual, porque nem ela vai gostar e nem vai fazer bem para você também. Então, assim, só para contar uma história rapidinho, doutora, uma das grandes reclamações que eu vejo, que os meninos que eu convivo sempre me contam, né, é que às vezes eles vão chegar no ponto de ônibus, eles chegam no ponto de ônibus e vão chegar perto de alguém para pedir uma ajuda, para identificar qual ônibus que está vindo, ou para falar assim, olha, meu ônibus que eu preciso pegar é tal, tem como você me avisar quando ele estiver se aproximando? Daí sabe o que as pessoas falam? Quando ele começa a se aproximar, não tenho dinheiro. Não, hoje eu não tenho. E aí, assim, gente, olha que terrível esse sentimento. A pessoa só queria pedir uma ajuda para outra falar qual era o ônibus que estava vindo para ajudar a pegar o ônibus. Daí simplesmente já vem com aquele negócio de não. Porque cego, na opinião da grande maioria das pessoas, é o quê? Vítima, pedinte, a pessoa que vai estar ali, né, no ponto de ônibus querendo ajuda financeira. Não, gente, não é assim. A gente tem grandes exemplos. Ao meu redor são exemplos, assim, sensacionais. Eu conheço pessoas que estudam na UNB, eu já conheço pessoas formadas na UNB. O nosso atual secretário nacional de Justiça é deficiente visual, fez mestrado, doutorado, na verdade, na Espanha. Então, assim, a gente tem que reconhecer essas pessoas com deficiência visual pela capacidade intelectual, pelos feitos delas. A gente não tem que vitimizá-las. E eles também nem gostam, tá? Então, fica aí a dica. Na verdade, a gente olha para essa dificuldade com respeito e de forma integrativa, né? Porque a intenção é estarmos todos integrados, né? E quando a pessoa ela se sente integrada, fica mais fácil.
né? Uhum. Então, a conscientização que a gente procura fazer, né? Os profissionais que se disponibilizam para trabalhar, né? Orientando essas pessoas, é justamente para manter uma maior integração, né? Então, aqui em Brasília, por exemplo, a gente tem o Centro de Ensino Especial para Deficientes Visuais, né? Onde eles vão e têm aulas que os tornam muito mais autônomos, né? Então, eu conheço crianças que foram desde pequenininhas para lá, para ter essas aulas com os pedagogos, né? E hoje em dia tem uma desenvoltura espetacular. Então, realmente, as pessoas se formam, elas trabalham, têm altos cargos, com certeza, né? Essa é a função mesmo, é integrar cada vez mais essas pessoas. Exatamente. Doutora, agora eu fiquei curiosa, por que a senhora resolveu trabalhar com essa área de baixa visão, com essa área de deficiência visual? Então, eu trabalho numa empresa, né, maravilhosa, que é o Visão Hospital de Olhos, né? O Visão Hospital de Olhos já tem uma equipe muito grande de profissionais, de oftalmologistas, né? Já tem 9 unidades. Então, para para complementar, né, esse tratamento que é dado, né, com tanto profissionalismo aos pacientes do visão, a área de baixa visão vai complementar e integrar, né, os pacientes que possuem uma visão assim, né, que se chama de uma visão subnormal, né, uma baixa visão. Então, essa é uma área que vem, é uma área até nova, né, que é algo muito recente, né, porque com o tempo a sociedade vai percebendo, né, que é preciso mesmo olhar para essas pessoas, né? A gente tem de 2015, né, a Lei Brasileira de Inclusão à Pessoa com Deficiência, né? Então lá tem os direitos, tem os direitos à liberdade, à acessibilidade, e, e a exercer a cidadania, né? Então, é preciso mesmo profissionais que estejam dispostos a orientar essas pessoas. Foi aí que eu me interessei, né? De assumir essa área de visão subnormal e poder incluir a todos, né? Porque o paciente, a pessoa, né, após ser detectado com essa deficiência, ela tem que ter um encaminhamento, uma orientação, um acompanhamento, né? Ela, depois de toda a terapêutica, né, oftalmológica convencional, essa pessoa tem uma deficiência permanente, ela vai continuar sendo acompanhada, vai continuar sendo orientada. Então, isso é bom porque integra todas as áreas da oftalmologia, né? Inclusive a reabilitação. Entendi. E, assim, é interessante, doutora, que essa questão de acessibilidade, quando você fala, é algo que me toca muito, porque acessibilidade, direitos, porque já me remete à cultura. Eu sou uma pessoa que gosto muito de cinema, gosto muito de eventos culturais, eventos de forma geral. E o que eu percebo é que a gente tem até uma certa acessibilidade para pessoa cadeirante. Agora o pessoal está incluindo bastante Libras, mas ainda falta muito a acessibilidade para a pessoa com deficiência visual. E eu sempre fico notando, né, nos lugares. Eu achei legal que eu fui num evento em fevereiro em Brasília, no Carnaval, e tinha um quiosque lá que era só para pessoas com deficiência e tinha o cardápio em braille. Eu fiquei muito feliz, porque é bem raro. Apesar de ser lei,
É muito Sim. raro um restaurante ter um cardápio em braille. E aí a gente também tem que lembrar, né? Nem todo deficiente visual lê braille. Então, não é só ter o cardápio em braille. É também a questão de ter aquele cardápio em acesso digital, para que o leitor de tela do deficiente visual faça a leitura ali para ele, né? Mas, enfim, falando de acessibilidade, você me lembrou de uma coisa que me emocionou muito. A primeira vez que o Visão Hospital de Olhos fez, quer dizer, a primeira vez que eu participei de uma sessão inclusiva de cinema. Então, assim, já era, eu não vou me lembrar, mas eu acho que era a segunda ou a terceira sessão que o Visão estava promovendo, mas era a minha primeira vez. E aí, eu consegui ter algumas oportunidades ali mesmo trabalhando de assistir os pedaços do filme com os olhos vendados, porque essa sessão, tempo de pandemia, né, gente? A gente não vai conseguir fazer isso por um bom tempo. Mas, enfim, essa sessão era assim, a gente convidava os deficientes visuais e quem não era deficiente visual, a gente propunha a ter uma experiência muito parecida, né, com a dos deficientes visuais. Então, a gente entregava uma venda para a pessoa e convidava essa pessoa a assistir o filme vendado, para entender Sim. como é a audiodescrição, qual é o sentimento das pessoas ali, né? E foi interessante porque num dos trechos do filme eu coloquei a venda. E aí, assim, aquilo me fez refletir como nós não valorizamos a nossa visão. Então, assim, o mundo é muito visual, a gente normalmente não valoriza a nossa visão e, principalmente, a gente não se coloca no lugar de quem não tem a visão. Do quão difícil é para essa pessoa se locomover, para essa pessoa ir ao cinema. Agora já existem projetos de terem a audiodescrição no aparelhinho, né? O Kinoplex até tem algumas unidades, não são todas, mas, assim, eu fiquei muito emocionada, porque eu falei assim, gente, olha que legal. E aí não é porque eu trabalho com visão, não, tá? Mas eu fico muito, muito feliz quando empresas se dedicam a causas. Isso é muito importante, gente. Muito, muito importante. Ótimo. Então, vou aproveitar então e falar um pouco sobre esses eventos que o Visão propicia anualmente, tá bom? Esse ano, alguns eventos não vão ser realizados por causa da pandemia, né? Mas o Visão ele tem, por exemplo, ele tem uma biblioteca inclusiva na unidade Asa Sul, que é uma biblioteca equipada com computadores com leitores de tela, teclado em braille, tem livros em braille, em letras ampliadas, em áudio, e essa biblioteca inclusiva está disponível para todos os pacientes deficientes visuais que queiram usar. É só ligar na telefonia do Visão e fazer o agendamento, né? E tem os eventos também, a corrida de olho na saúde, né? Que é uma corrida anual, que tem um exclusivo para pessoas com deficiência visual. É maravilhoso esse evento. Tem a Semana Visão Inclusiva, né, que acontecem vários eventos gratuitos, né, para promover a inclusão social e acessibilidade. Ano passado teve uma exposição com obras arquitetônicas de Brasília em miniatura. Então, eles podiam tatear, né, os grandes... E teve a sessão de cinema em audiodescrição, eu participei, né? Usei uma venda e participei, e foi muito interessante, teve bastante pessoas, e tem também o Jantar às Cegas, né? O Jantar às Cegas tem anualmente, em que as pessoas que possuem visão, elas vão para o jantar vendados, né? E a gente experiencia um pouco dessa situação, né? Então, eu particularmente, eu sentia que eu vendada, né, durante o jantar,
eu falava, mas eu não sabia se as pessoas estavam me entendendo, né? Uhum. E, né, realmente foi é uma situação bem diferente, né? Você conversar com uma pessoa sem estar visualizando, né? Outra questão é que eu me concentrei muito, fiquei muito presente, me concentrei muito nos alimentos, então eu sentia o gosto, o sabor de cada ingrediente dos pratos, né? Uhum. Então, esse é um evento muito interessante, né? Que é o Jantar às Cegas que o Visão Hospital de Olhos promove anualmente. Então, são vários eventos, né? Inclusivos, que têm a participação de várias pessoas com deficiência visual, e é muito interessante mesmo, vale a pena conferir. E puxando só o seu ganchinho aí sobre a questão de que você não sabia se as outras pessoas estavam te entendendo, eu vou além disso. Sabe a coisa mais comum, doutora, quando a gente fala de deficiência visual? É a pessoa ficar falando sozinha. Por quê? De novo, a gente é muito visual, né? As pessoas, né, os videntes, como eu já falei, agora se alguém então eu vou repetir aqui, vidente é uma palavra diferente, assim, quando a gente ouve mais é o termo que a gente usa para quem enxerga. Então, para nós que somos videntes, é um pouco difícil já ter esse negócio de, será que a pessoa está me entendendo? Será que não está? Agora imagina, a pessoa não enxerga, e aí ela está conversando com você, achando que está num super papo, e aí você sai e não avisa. E ela continua conversando. E aí ela só vai entender que você não está ali mais quando ela fizer alguma pergunta ou ela for confirmar alguma coisa com você. Então, assim, a coisa mais comum hoje em dia é o deficiente visual ficar falando sozinho. Então, gente, vamos sempre pensar um pouquinho. Calma aí, se eu vou sair, eu tenho que lembrar de avisar, né? Para o deficiente visual não ficar falando sozinho. Então, já aprendemos que tem que tomar cuidado lá agora por causa do coronavírus na hora de ajudar. Agora também tem que avisar que vai sair. O que eu, Carol, faço? Não existe um protocolo para isso. Mas eu, Carol, em tempos em que a gente pode abraçar, eu faço o seguinte: quando eu vou abraçar um deficiente visual, eu aviso. Oi, Sávio, tudo bem? Vou te dar um abraço, tá bom? Daí eu vou lá e abraço a pessoa. Por quê? Porque ela não está esperando, ela não está vendo que você vai fazer o movimento de abraçar. Então, pode ali ter um desconforto entre vocês. Então, mais uma dica que é bem legal. Você lembra de alguma outra dica, doutora? Sim, eu vou dar algumas dicas, assim, que eu acho importantes, né? Que eu fui observando no meu dia a dia, né? Uhum. Porque é muito comum o paciente com deficiência visual precisar ser guiado num local que ele não conhece, né? Vamos supor, ele veio até a mim no meu consultório, eu chamei, ele precisa entrar dentro do consultório. Então, eu já ofereço, né? Antes eu oferecia o braço, hoje em dia eu ofereço o meu ombro, né? E só dele tocar no meu ombro, ele já sabe a orientação que precisa seguir no movimento do meu corpo, né? Se eu passo por uma porta estreita, eu fico na frente dele e ele entende que vai passar por um ambiente estreito, né? E quando eles precisam se sentar, como que eu auxilio ele a se sentar, né? Eu vou lá e empurro ele na cadeira? Não. Eu mostro para ele o encosto da cadeira, né? Ou o braço. Coloca a E mão ele, dele no encosto da a cadeira mão dele. isso, coloca a mão. E ele se senta sozinho, com segurança, né? E é bom observar o caminho por onde ele vai passar, se está um caminho livre, né? Se não tem algum obstáculo que vá atrapalhar. E você falou algo muito importante, né? Que ao entrar no local onde tem uma pessoa com deficiência visual, você se anuncia. Ah, tudo bem, eu sou fulano de tal, né? Mesmo que ele
ele esteja no ambiente com outras pessoas, é bom você anunciar que você entrou, né? E quando você sair, também anunciar que você saiu, para ele saber que você saiu e às vezes não te chamar, não continuar conversando com você. Uhum. Então, essas dicas são muito importantes, né? Inclusive, está no e-book que a senhora escreveu. Eu escolhi essas dicas e coloquei no e-book, porque eu acho elas bem interessantes mesmo. Sim, então. São de muita ajuda. Isso. E as pessoas que estão mais um pouco mais em casa, né, mantendo o distanciamento social, né, é muito bom que elas tentem manter uma rotina, né, aquela rotina de manter sua rotina de estudo, a rotina de limpeza, rotina de lazer, né, procurar atividades para passar o tempo em casa, atividades de lazer, né, de exercícios também. Então, muito importante durante esse tempo de distanciamento social em que as pessoas estão em casa, manter esses hábitos, né? Então, eu acho importante também esse tipo de recomendação. Legal. Vai estar disponível no Visão, né? Lá no Instagram do Visão, eles vão colocar um postzinho dizendo como acessar o e-book que a doutora escreveu com essas dicas, outras dicas, não é isso, doutora? Sim, né? Em tempos em que onde o tocar, né, é tão relevante para essas pessoas, né, e elas têm que praticar o distanciamento social, é importante mesmo ter essas dicas e essas orientações que a gente foi passando. Então, eu fiz um e-book, sim, né, cuidados especiais para pessoas com baixa visão e cegueira. E nesse book eu coloco as dicas mais relevantes, né, para ter com certeza maior segurança, maior proteção. O e-book vai estar disponível nas redes sociais do Visão Hospital de Olhos, no site do Visão, a partir da manhã, às 7 horas da manhã. Ótimo. E eu queria um pouquinho, né, se a Carol não tiver, se a Carol também tiver terminado as considerações, eu queria ver a participação da Neiliane para dizer um pouquinho de como Eu foi a acho que experiência. não vai ter tempo, doutora, que a live tem um tempinho aqui de 1 hora, mas eu acho que ela pode só abrir o áudio para dar um oi para todo mundo e aí a gente finaliza. Pode ser? E aí a gente combina uma Já outra. é para finalizar? Isso. É que a gente tem pouquíssimos minutos, que a live finaliza com 1 hora direitinho. Ah, que pena. Então tá bom. Mas a gente Mas uma eu live. quero agradecer a presença da Neiliane. Ela tem uma história muito bonita de professora, de uma menina, uma criança de 8 anos surdo-cega, que é a Luísa. Então, ela mandou uns vídeos em que ela orienta a Heloísa a interagir com o mundo, né? A sentir as plantas, durante a alimentação, a sentir a água quando ela vai lavar as mãos. Eu achei muito bonito esse trabalho da Neiliane. Está de parabéns, Neiliane. Com certeza. Eu também quero agradecer a presença da Ney. O trabalho dela é fundamental. Eu acho que a acessibilidade não é o futuro, é o presente. E a gente tem que cobrar mais. A gente tem que cobrar que eventos sejam mais acessíveis. A gente tem que cobrar que empresas sejam mais acessíveis, porque a gente precisa incluir as pessoas com deficiência na nossa sociedade, que é a sociedade de todo mundo. E a gente precisa
que elas tenham acesso à cultura, à educação, ao lazer. E é isso. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, Ney, por ter feito a nossa tradução. Obrigada, pessoal do Visão Hospital de Olhos. E parabéns pelo trabalho que vocês fazem, porque é fantástico. Eu tenho a honra de conseguir ajudar a divulgar com a imprensa e fico muito feliz. Também agradeço, obrigada. Obrigada a vocês duas por terem topado participar dessa live inclusiva, né? O Visão merecia também essa live inclusiva, depois de todo esse trabalho, né, que eles realizam, né? E estamos disponíveis, tá? Para o que vocês precisarem, qualquer dúvida, qualquer orientação, tá? Vamos manter esse trabalho forte, vamos dar continuidade, porque é um trabalho necessário mesmo. Obrigada, gente. Até a próxima live. Tchau, obrigada.